seguindo o último vídeo, a presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado, agora porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. É um profundo engano você repousar na misericórdia de Deus enquanto anda no pecado. A Bíblia diz: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converte-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, verso 7. Muitos pensam que Deus esqueceu e perguntam: onde está Deus do juízo? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Ao dia do juízo, Deus vai julgar suas palavras, suas obras, suas omissões, seus pensamentos. Você irá querer fugir da ira de Deus. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer para você: basta, chega, é só mais um pecado e será seu fim? É um terrível perigo abusar da paciência de Deus. Não há misericórdia sem o chamado do pecado, e não há abandono do pecado sem o choro do pecado. A tristeza de Deus pelo pecado do seu povo. Nos tempos de Jeremias, o povo de Israel era apóstata. Na verdade, isso se manteve por alguns anos, e os escritos de muitos profetas, para não falar da maioria, eram apelos para voltar-se, arrepender-se e advertência para o julgamento final. Infelizmente, o povo não respondeu a essas advertências, e ao ler alguns registros, Jeremias e Oséias, vamos ver a tristeza que isso causou a Deus. Isso pode soar surpreendente em nossos ouvidos, uma vez que muitos de nós, implícita ou explicitamente, temos dificuldade em associar Deus com os sentimentos de algumas situações que passamos. Bem, a palavra de Deus diz que fomos feitos à imagem de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26, e também nos mostra que podemos deixar Deus alegre, satisfeito, ou com raiva ou triste, se pensarmos que nossos comportamentos não causam efeito no coração de Deus, mas apenas perdemos pontos. Estamos totalmente equivocados. Nós podemos fazer Deus se alegrar ou entristecer, né, servos do Senhor? Tudo depende do nosso comportamento. Em Jeremias capítulo 8, verso 18, 9 e 3, nós vemos Deus derramando seu coração, revelando o efeito do comportamento de rebelião do seu povo que tinha sobre ele. Jeremias capítulo 8, verso 18 e capítulo 9, verso 3. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo. De terra muito remota, não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Porque me provocam a ira com as suas imagens, esculturas, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pelas feridas das filhas do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico lá? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A cabeça se tornasse em águas, os meus olhos em fonte de lágrima. Então chorarei o dia de noite, e os mortos da filha do povo. Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, encurva a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avanço de malícia em malícia, e a mim não me conhece, diz o Senhor. Isso não se trata de tristeza pessoal de Jeremias. Muitos palestrantes apresentam isso como se fosse mais uma leitura de passagem, especialmente
Eles me provocaram, diz o Senhor. Deixa algo que Deus é quem está falando aqui. E é Deus quem expressa o seu coração e o seu sentimento. É Deus que foi provocado à raiva com a imagem deles. E é Ele quem queria deixá-los chorar incessantemente, porque eles não o conheciam. Deus estava muito triste com o pecado do seu povo, e Deus se entristece quando pecamos. O Novo Testamento nos diz claramente: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. O Espírito de Deus fica triste quando o rejeitamos, quando nós voluntariamente abandonamos o seu caminho para trilharmos outros caminhos, devido às nossas novas paixões pessoais, desejos, ambições, prazeres do mundo, quando ao invés de nos curvarmos diante dele e dissermos: seja feita a sua vontade e não a minha, eis-me aqui, sigamos adiante cuidadosamente sem feri-lo, não estando dizendo isso para condenar ninguém, mas para entendermos o coração do Pai. Deus ama você, amado e amada. Ele o ama como um pai amoroso ama seus filhos. Ele o ama com paixão, e seu pai se alegra ao ver seus filhos caminhando na verdade. Então também é nosso Pai. E se você entristece quando seu filho ignora o seu amor e se afasta de você quanto mais Deus. Você não deixa de amar seus filhos, mas seu desejo é que eles caminhem no amor, no companheirismo com você. Assim também é o desejo de Deus, nosso Pai. Vamos adentrar agora, família, amados e amadas, sobre uma palavra do Antigo Testamento: incircuncisão e circuncisão. Aposto que os amados e amadas nunca ouviram essa palavra. A pregação, a palavra ouviram, sim. Qual o significado de acordo com a Bíblia? A circuncisão, na palavra da Bíblia, tem um profundo significado religioso e cultural. Era um antigo ritual judeu que envolvia a remoção do prepúcio dos meninos e possuía vários significados. Eu gostaria aqui que os amados e amadas, as levitas, as profetisas, os pastores, expliquem para os filhos, para as crianças, o que é prepúcio, o que é circuncisão, de acordo com o que eu for pregar a partir de agora, para eles entenderem a pregação. Primeiro, era um sinal de uma aliança especial entre Deus e o povo de Israel, iniciada com Abraão. Deus pediu a Abraão e a sua descendência que se circuncidassem com o símbolo dessa aliança. Em segundo lugar, a circuncisão também tem um significado espiritual. Ela representava na época a necessidade da pureza e obediência a Deus. No entanto, com a chegada de Jesus, o significado da circuncisão mudou para os cristãos. Ela deixou de ser necessária para mostrar obediência a Deus, e a ênfase passou a ser relacionamento pessoal com Ele, independente de práticas físicas. Deixar uma pergunta no ar nessa pregação: Jesus passou pela circuncisão? Pensem, analisem. Assim, a circuncisão na Bíblia tinha um significado tanto físico quanto espiritual, mas evoluiu ao longo do tempo após a vinda de Yeshua Mashiach. Para que serve a circuncisão na Bíblia? A circuncisão na Bíblia servia a múltiplo propósito. Ela era praticada como um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel, conforme estabelecido com Abraão. Além disso, era vista como um ato de purificação e obediência de Deus. Embora tivesse raízes culturais, a Bíblia enfatiza principalmente a sua importância espiritual. A higiene pode ter sido uma preocupação secundária naquela época, mas o foco principal era
a obediência religiosa. Para os judeus, a circuncisão era um tipo de rito, de passagem e uma marca de identidade religiosa e cultural. Porque Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem feito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiro e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncisados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será aliança perpétua. Gênesis capítulo 17, verso 12 e 13. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Gênesis capítulo 21, verso 4. Completando os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Lucas capítulo 2, verso 21. Entenderam, amados e amadas? Vou repetir. Completando os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelos anjos antes de nascer. Nele também vocês foram circuncisados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Você está circuncisado pelo poder espiritual de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. A incircuncisão é aquele que não foi circuncisado. Se aquele que não foi circuncisado obedece aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisados? Aquele que não é circuncisado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é o interiormente. A circuncisão é operada no coração pelo Espírito Santo, não pela lei escrita. Para esse louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versos 25 e 29. Ouço bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncisar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncisar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas capítulo 5, versos 2 e 4. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisados, ou também os incircuncisados. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé foi acreditada como justiça, sobre os quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncisado, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça, que ele tinha fé, quando ainda não fora circuncisado. Portanto, ele é o Pai de todos que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles, e é igualmente o Pai do circunciso, que não somente são os circuncisos, mas também os que andam passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Romanos capítulo 4, verso 9 e 12. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhes designou de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todos. Foi alguém chamado quando já era circuncisado? Não desfaça a tua circuncisão. Foi alguém chamado sendo
incircuncisado não se circuncide. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, versos 17 e 18. A circuncisão não significa nada. É incircuncisão, também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19. Hoje, se você não é circuncisado, você é circuncisado. Porque você, de acordo com 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, que diz, a circuncisão não significa nada. A circuncisão física. É a incircuncisão também, nada é. O que importa é obedecer os mandamentos da lei. Se você obedece, amado e amada, os mandamentos da lei, você é circuncisado no nosso tempo. Amém? O que a Bíblia diz sobre a circuncisão? Qual é a visão cristã da circuncisão? A circuncisão é uma remoção cirúrgica do prepúcio de um macho nascido 8 dias após. A palavra circuncidar literalmente significa cortar ao redor do prepúcio. Como rito religioso, a circuncisão era exigida de todos os descendentes de Abraão como um sinal de aliança que Deus fez com ele. Gênesis, capítulo 19, capítulo 17, verso 9 e 14. A lei mosaica repetiu a exigência. Levítico, capítulo 12, verso 2 e 3. Os judeus, ao longo do século, têm continuado a praticar a circuncisão física. Josué, capítulo 5, verso 2 e 3. Existem diferentes aspectos envolvidos na questão de se os homens de hoje devem ou não ser circuncisados. Já falei lá em cima que você é circuncisado a partir do momento que você pratica a fé e respeita os mandamentos. Hoje, uma questão é do ensino religioso que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Ora, diz, outra questão é que se deve os homens ser circuncisados por uma questão de saúde. A visão cristã da circuncisão é provavelmente mais bem descrita como uma combinação das duas. Na época, amados e amadas, era feita a circuncisão cortando a parte física do prepúcio do homem. Com relação à primeira questão, no Novo Testamento não estão mais sob a lei do Antigo Testamento. Já frisei 3 vezes no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, a circuncisão não física não é mais necessária, certo? Como essa passagem, proclamando ser liberto do pecado, é o resultado da fé em Cristo, é a obra consumada de Cristo na cruz, que salva, não a observância do rito físico externo. Até mesmo a lei reconhecia que a circuncisão por si só era insuficiente para agradar a Deus, o qual especificou a necessidade de circuncisar os corações. Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Na salvação das obras da carne, nada valem, nada realizam. Gálatas capítulo 2, verso 16. Em Atos capítulo 6, verso 3, Paulo circuncisou seu ajudante missionário. Timóteo era um judeu. E Paulo circuncisou ele fisicamente para que ele não fosse um obstáculo para procurar alcançar os judeus descrentes. Embora Deus não exigisse que Timóteo fosse circuncisado, foi algo que ele fez voluntariamente para alcançar os judeus. No entanto, como Paulo afirma inequivocadamente em Gálatas, a circuncisão não ajuda a salvação ou a santificação em Cristo. É claro que o incidente com Timóteo não se aplica diretamente hoje, porque os cristãos precisam ser circuncisados para alcançar os incrédulos, sejam judeus ou gentios. Mais uma vez, o princípio da circuncisão do coração é central. Existem questões práticas envolvidas com a circuncisão também. Alguns pais circuncidam os seus filhos para que pareçam com os outros machos da sua cultura. Alguns pais estão preocupados que seus filhos um dia estariam em um vestiário
e se acharia diferente de todos os outros. Em algumas culturas, porém, os machos não são comumente circuncidados. Há também questão de saúde. Os médicos continuam debatendo sobre a possível existência de algum benefício da circuncisão para a saúde. Qualquer pai ou mãe com essa preocupação deve se falar com o médico a respeito do assunto. Eu digo a vocês, eu sou circuncisado fisicamente. Amém? Vamos ver então, amados e amadas, a circuncisão de Jesus. Vamos ver? Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos, debaixo da lei, sendo judeu, ele e todas as práticas da religião judaica. Isso incluiu a circuncisão. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncisado, como eu falei lá em cima, chamaram de Jesus, que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ser concebido. Lucas capítulo 2, verso 21. Falei lá em cima, então vocês já sabem, só vou explicar. A circuncisão foi instituída pelo próprio Deus. Jesus foi circuncisado fisicamente. A circuncisão foi instituída pelo próprio Deus e era o sinal da aliança com Abraão e com Abraão. Segundo a tradição judaica, o corpo do bebê já estava preparado para a coagulação do sangue. O filho de 8 dias será circuncisado entre vós, todo homem nascido na casa, ou comprado por dinheiro, ou qualquer estrangeiro, que não for da descendência. Gênesis capítulo 17, verso 12. Isso no Velho Testamento. Filhos, não confundam. Ao 8º dia circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Um ponto que deve ser destacado aqui, no verso, é que José e Maria aceitaram a orientação do filho, o nome que havia sido revelado. A disposição deles de obedecer a Deus é um exemplo vivo para nós, que devemos procurar sermos em tudo dedicados, obedientes a Deus, como uma palavra, uma resposta natural da graça que recebemos de Jesus Cristo. A circuncisão de hoje não faz parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tem sido substituída a circuncisão pela sua fé, pelo batismo, que demonstra exteriormente, sem práticas físicas e sim espiritual, que o nosso coração foi circuncisado pelo Senhor, sendo removido toda a natureza humana. Em Cristo vocês já foram circuncisados, mas não por uma operação física, espiritual, como no Velho Testamento, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana, no que vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados pela vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 12. A apresentação de Jesus e a purificação. Depois de cumprida a purificação, os pais de Jesus, José e Maria, o levaram ao templo para ser apresentado, que Maria fizesse o seu sacrifício naquela época pela purificação. Esses ritos faziam parte da religião judaica. Êxodo capítulo 13, verso 2. A leitura bíblica afirma o seguinte: passados 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levava Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme que está escrito: Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para que ofereça sacrifício, segundo o que está descrito na referida lei, um par de pombinhos. Lucas capítulo 2, verso 22 e 24. Vamos começar explicando o que era a apresentação do primogênito no templo. Nós estávamos falando de circuncisão, agora a apresentação dos primogênitos no templo. O meu filho primogênito, Heitor, foi apresentado quando ele nasceu a Deus. Eu apresentei. Seu principal propósito era recordar o povo de Deus que poupou o primogênito de Israel
na noite em que feriu os primogênitos egípcios, Êxodo, capítulo 13, verso 2. Assim os primogênitos dos israelitas eram pertencentes a Deus e precisavam ser apresentados e resgatados. Consagre a mim todos os primeiros filhos, homens de Israel, a cada família a primeira cria dos animais que me pertence. Êxodo, capítulo 13, verso 2. O conceito de resgatar os primogênitos no Antigo Testamento apontava para a redenção em Cristo. No Novo Testamento, Jesus é chamado de primogênito. Colossenses capítulo 1, verso 15, Hebreus capítulo 1, verso 6. No sentido, ele é supremo herdeiro, aquele que veio para resgatar o seu povo. Jesus, como verdadeiro primogênito, não precisou ser resgatado, mas veio para resgatar. Essa é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na ocasião da apresentação, também era pago um preço. Na ocasião da apresentação, também era pago um preço de resgate do primeiro filho consagrado, no valor de 5 ciclos de prata, cerca de 100 gramas, conforme registrado naquela época. A Bíblia não fala nada a respeito desse pagamento. Algumas hipóteses são levantadas. Lucas pode não ter considerado importante esse detalhe, uma vez que o seu evangelho era público e gentil. Maria e José podem não ter resgatado Jesus por entenderem que ele pertencia a Deus. O resgate pode ter sido pago em outro evento, não documentado. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de qualquer animal oferece ao Senhor serão seus, mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão receber quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é 5 quilos de prata, com base no ciclo santuário, equivalente a 12 gramas. Após apresentar Jesus, Maria trouxe ao Senhor o seu sacrifício de purificação. Segundo Levítico, capítulo 12, verso 4 e 6, após dar à luz um filho homem, Maria era considerada a mãe. 7 dias de pureza inicial, mais 33 de purificação. Nesse período ela deveria afastar-se do público e não podia tocar em coisas sagradas. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano ao holocausto, ou uma rolinha, uma pombinha, para ofertar pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote na tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois de sangrar no parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro e as rolinhas ou os 2 pombinhos, um será para o holocausto e outro para o pecado. O sacerdote os sacrificará para a expiação e ficará e a mulher ficará cerimonialmente pura. Levítico capítulo 12, versos 6 e 8. Maria seguiu essa regra também, mesmo sendo mãe do Salvador, o que mostra sua submissão à lei. A purificação está no plural deles. Não sugere que José tinha ficado cerimonialmente impuro ao lado de uma mulher durante sua purificação. A obediência de seus pais à lei é uma marca que certamente foi deixada no coração de Yeshua Mashiach. Comprometidos com Deus deixarão uma marca positiva na formação espiritual dos filhos. O fato de Maria oferecer um sacrifício, um par de pombinhos, indica que ela vivia uma situação e recorda o tema especial de Lucas, que era o Messias estar identificado com o mais humano. Conquanto a igreja existia uma diversidade de pessoas, Jesus deve ser sempre proclamado como Deus, e Deus não há acepção.
Sim, amados e amadas, Jesus foi circuncisado. Eu vou aqui, amados e amadas, falar alguma coisa sobre circuncisão aos adultos. Os pequenos talvez não irão entender, e eu pediria àqueles que estão acompanhando essa pregação, médicos, pastores, pastoras, levitas, profetisa, que explicasse direitinho para os pequenos. Amém? Esse artigo sobre a circuncisão masculina, para a circuncisão masculina, uma remoção do prepúcio do pênis humano. No procedimento mais comum, o prepúcio é aberto, as aderências removidas à pele, separada da glande. Posteriormente é colocado um grampo próprio para estabilizar o pênis e a pele do prepúcio é cortada. O nome técnico do procedimento cirúrgico é postectomia. O procedimento também pode ser realizado sem o instrumento próprio para diminuir as dores e a ansiedade. Pode, por vezes, ser usada anestesia local de aplicação tópica, embora a anestesia geral seja uma opção em adultos e crianças. Na maior parte dos casos, a circuncisão é uma cirurgia planejada e realizada em bebês e crianças por motivos culturais e religiosos que no dia de hoje não é exigido. No entanto, em alguns casos pode ser realizada como tratamento médico também, para uma série de doenças, entre as quais causas problemáticas de fimose, infecção crônica, trato urinário, palonomestite, que não responde a outro tratamento. No entanto, está contraindicada em casos determinados, anormalidades de estrutura genital ou má condições físicas. A circuncisão, no geral, está associada à diminuição de incidência de forma cancerígena e vírus do papiloma humano e a diminuição do risco de infecções do trato urinário e do cancro do pênis. No entanto, a prevenção dessas condições não justifica a circuncisão da rotina em crianças. O estudo sobre potenciais, hoje, efeitos protetores contra essas doenças sexualmente transmissíveis ainda não foram. Que tristeza. Vocês viram, eu tenho que interromper para desligar os anúncios. E às vezes eu me perco. Então, amados e amadas, evidências sustentam que hoje é feita a circuncisão somente quando for indicação médica. Sim, indicação médica. O que significa então incircuncisão? Circuncisão, já falamos. O que significa incircuncisão? Se refere a alguém que não passou pela circuncisão. Hoje, o pecador é incircunciso. No entanto, o significado incircunciso na Bíblia depende do contexto onde esse termo é empregado, pois essa palavra pode ser usada de forma literal ou figurada. No sentido figurado, na Bíblia, o incircunciso geralmente é aquele que não pertence ao povo de Deus ou que leva uma vida de pecado. Sim, naquele tempo. Hoje é a mesma coisa. O incircunciso é aquele que geralmente não pertence ao povo de Deus e leva uma vida do pecado. O circunciso é o povo de Deus, o que é reto e fiel a Deus. Para entender melhor o significado do incircunciso na Bíblia, primeiro é preciso entender a importância do ritual no Antigo Testamento, não nos dias de hoje, na história bíblica. No Antigo Testamento, basicamente, a circuncisão servia como sinal externo que identificava o homem como parte da aliança com Deus. Já falei lá em cima. A circuncisão foi estabelecida por Deus no contexto do seu pacto com Abraão e sua descendência. Na antiguidade, um pacto firmado entre duas partes frequentemente era acompanhado de algum símbolo que apontava para sua oficialização. Então, quando Deus fez aliança com Abraão, ele determinou no Antigo Testamento que todos os homens de sua descendência fossem circuncidados.
como sinal de que eles faziam parte do povo eleito, herdeiro da promessa divina. Embora outros povos do Antigo Testamento também fizessem isso na circuncisão, essa prática possuía um significado especial para o povo de Israel, pois tinha a ver com a aliança de Deus com o seu povo, e qualquer um que não tivesse esse sinal da aliança em sua carne era identificado como incircunciso, ainda que tivesse circuncisado em outras culturas. O significado fugitivo, o significado figurativo do incircunciso, além do significado literal do incircunciso, em referência ao procedimento físico, que servia para distinguir o povo de Israel dos outros povos antigos que não temiam Deus. Na Bíblia, o uso figurativo dessa palavra é amplamente encontrado. Nesse sentido, ser incircunciso significa ser incrédulo ou rebelde diante dos princípios divinos. No Antigo Testamento, por exemplo, em várias passagens, os próprios israelitas eram fisicamente circuncisados. Naquele tempo, são classificados como incircuncisos por causa de sua desobediência, apego à vida do pecado. É dessa forma que o profeta Jeremias profetizou contra o povo de Israel impenitente, dizendo que eles tinham o coração e ouvido incircuncisos, pois rejeitavam a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 6, verso 10. Algo semelhante também pode ser notado no Novo Testamento. Por exemplo, em sua carta aos Romanos, Paulo explicou que um judeu fisicamente circuncisado que vivia na desobediência era, na realidade, espiritualmente incircuncisado, e sua circuncisação física não tinha proveito algum. Por outro lado, o gentio piedoso e obediente aos preceitos do Senhor, ainda que fosse fisicamente incircunciso, ele era, na verdade, espiritualmente circuncisado. Romanos capítulo 2. A circuncisão possui algum significado religioso para o crente. A Bíblia diz que em Cristo não há qualquer distinção entre o circunciso e o incircunciso. Romanos capítulo 10, verso 12. De fato, a incircuncisão cumpriu um papel muito importante na antiga aliança, mas à luz da revelação progressiva de Deus que culminou na nova aliança inaugurada por Cristo, a circuncisão se mostrou ser um sinal transitório que apontava para algo superior permanente. Inclusive o próprio Novo Testamento lança a luz sobre a origem da circuncisão na aliança entre Deus e Abraão e destaca que uma pessoa é justificada pela circuncisão, como eu disse lá em cima, pela fé, visto que Abraão foi alvo de justificação, enquanto ainda era incircunciso. Dessa forma, Abraão se tornou espiritualmente pai de todos aqueles que creem e andam na mesma fé demonstrada por ele, sejam esses fisicamente circuncisos ou incircuncisos. Romanos capítulo 4, verso 9 e 12. No Novo Testamento, o mais importante não é a circuncisão física, mas sim a circuncisão do coração espiritual. Romanos capítulo 2, verso 29. Nos primeiros anos da igreja primitiva, havia grupo de pessoas que foram conhecidas como judaizantes. Essas pessoas tentaram impor aos crentes gentios certas exigências da lei judaica, sendo a circuncisão a principal dela. Esse grupo foi fortemente combatido, especialmente por Paulo. Por isso, frequentemente em suas cartas, Paulo se preocupou em ensinar que em Cristo, judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos, estão todos unidos pela família em Cristo. Além disso, Paulo deixou claro que a obra redentora de Cristo não precisa de qualquer cumprimento. Hoje o povo de Deus está circuncisado pela morte de Jesus da cruz. Os crentes foram sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados com eles, mediante o poder da fé, o poder de Deus para uma nova vida. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Nesse sentido, amados e amadas, em lugar da circuncisão, o batismo nas águas passou a ser a sinal da circuncisão espiritual que indica publicamente aqueles que pertencem a Deus. Amém.
Finalizando, amados e amadas, essa pregação, espero que ela foi útil para todos, pois foi pregada com amor, com lágrimas também, por Cristo Jesus, por amor a Ele. Eu chorei pelo amor que eu tenho por Ele. Perante as minhas lágrimas nesse momento, que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos que estão nessa pregação, e aqueles que receberem Jesus como seu Salvador, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, antes deixou as mansões dos mortos e pregou o Evangelho para aqueles que não ouviram no Antigo Testamento, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus, no reino celestial. Peço o perdão dos seus pecados, aqueles acometidos de doenças graves, aqueles acometidos que estão em estado de coma, aqueles acometidos de doenças espirituais, física. Crê, peça perdão dos seus pecados, se arrependam, sejam novas criaturas e tomam posse da sua cura, em nome do sangue de Jesus. Me despeço com o ósculo santo a todos os amados e amadas que estão ouvindo essa palavra em Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém.